Boa noite, galera. Professor Marcelo Rocha de novo na área. Vamos continuar com a solução da nossa provinha da AFA 2016. Paramos aí na questão 11, questãozinha bonita envolvendo movimento harmônico simples. Vamos começar? Então vamos lá. 11 fala o seguinte: a figura abaixo mostra uma pequena esfera vazada E com carga elétrica Qzinho de mais 2 vezes 10 a menos 5 coulomb e massa de 80 gramas, perpassada por um eixo retilíneo situado no plano horizontal e distante Dzão igual a 3 metros de uma carga pontiforme fixa Qzão igual a menos 3 vezes 10 a menos 6 coulomb. Se a esfera for abandonada em repouso, no ponto A, a uma distância x muito próxima da posição de equilíbrio O, tal que x barra D é muito menor que 1, a esfera passará a oscilar em MHS, em torno de O, cuja pulsação é em radianos por segundo igual a. Galera, então, quando a gente estuda MHS, a gente sabe o que é pulsação. Aqui, ó, ele está pedindo a nossa pulsação. Pulsação é o nosso ômega, e ômega é 2π sobre período. Professor, é mesmo a velocidade angular do movimento circular uniforme? Sim, só que no MHS é chamado de pulsação ou frequência angular. Então já dá para você ver que para nós calcularmos o ômega, a gente vai precisar saber o período desse MHS. Se nós soubermos o período, acabou a questão. Então nós vamos atrás do período. Mas para isso, a gente vai pegar esta figurinha aqui que eu estou selecionando e a gente vai tentar dar um zoom aqui para você mais ou menos entender o que está acontecendo, galera. Vamos posicionar aqui a nossa carguinha Qzinho, não é verdade? Que ele manda posicionar em A. Você vai posicionar aqui a nossa carga Qzão. Lembrando que uma é positiva, a outra é negativa. Se uma é positiva e a outra é negativa, é claro que entre elas vai rolar uma atração. Então essa força aqui, ó, é a nossa força elétrica de atração. Vamos colocar as distâncias. Ele fala que aqui é o ponto O, ele fala que essa distância aqui é x, que essa distância aqui é D, e por esse trechozinho aqui do enunciado, jogando D para o lado de lá, ele diz que o nosso x é muito menor do que D. Então, x comparado com D é desprezível. Isso vai fazer diferença, galera, na hora da gente montar as equações. Esse ângulozinho aqui, ó, é de 90 graus. E essa distância D aqui que eu vou calculá-la por Pitágoras. Então, D ao quadrado é Dzão ao quadrado mais x ao quadrado. Porém, como x é muito menor do que D, a gente pode chamar isso aqui de D ao quadrado. Ou seja, Dzinho ao quadrado é igual a Dzão ao quadrado. Dzinho igual a Dzão quando for necessário. Mas, professor, isso aí é impossível. Não, não é impossível. Porque, na realidade, ele está falando aí que essa distância x, ó, é muito próxima da posição de equilíbrio O. Então, esse x aí é muito pequeno. De modo que Dzinho quase que coincide com Dzão. Beleza até aí, gente? E, provavelmente, a gente vai precisar desse ângulozinho aqui que eu vou chamar de θ futuramente. Mas antes a gente vai calcular qual é o valor dessa força elétrica. Vamos lá? Então a nossa força elétrica pela lei de Coulomb é K módulo da carga 1 módulo da carga 2 sobre a distância entre elas ao quadrado. Então você vai ter 9 vezes 10 a nona. A carga grande tem um valor aí de 3 vezes 10 a menos 6. 3 vezes 10 a menos 6. A carga pequena, um valor de 2 vezes 10 a menos 5. 2 vezes 10 a menos 5. Sobre
o Dzinho ao quadrado, ou seja, essa distância aqui ao quadrado, só que ela é igual ao Dzão, e Dzão ele fala que vale, lá no enunciado, 3, beleza? Então a gente vai botar aqui 3 ao quadrado. Bom, galera, dá para cortar alguma coisa? Dá. 3 ao quadrado é 9, corta com esse 9, e aí fazendo essa continha você vai ter 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 9 menos 6, né? Os expoentes, galera, da potência de 10. 9 menos 6 dá 3, 3 menos 5 dá menos 2, então 6 vezes 10 a menos 2 newtons. Esse é o valor da nossa força elétrica. Beleza até aí, galera? Bom, mas ele fala que essa carga Qzinho aqui, ela vai ficar oscilando para a esquerda e para a direita em torno de O. Então, galera, qual é a componente que vai levá-la a oscilar em torno de O? Então, é a componente horizontal, essa componente aqui, ó. Essa componente aqui, nada mais é, deixa eu apagar por enquanto aqui esse X, depois a gente volta com ele, é a força elétrica vezes o cosseno de θ, né? É só você fazer a decomposição da força elétrica na horizontal que você vai ter o fel cosseno de θ. Essa vai ser a força resultante que atua sobre essa partícula. Beleza até aí? Então, vamos voltar para a nossa conta. Então, a nossa, deixa eu botar aqui em vermelhinho, a nossa força resultante, ela nada mais é do que fel cosseno de θ, ou seja, é a força elétrica vezes, voltando para a figura, galera, cosseno de θ é adjacente, que é o nosso x, sobre hipotenusa, que é o nosso Dzinho. Então, cosseno de θ é x sobre Dzinho. Tranquilo até aí? Então, você vai ter 6 vezes 10 a menos 2, dividido por 3 vezes x. Então, você vai ter que a força resultante que atua sobre a carguinha será 2 vezes 10 a menos 2 vezes x. Porém, a gente aprende em sala que no MHS a força resultante que atua sobre uma partícula é sempre do tipo K vezes x. Daqui você já extrai o valor de K. Quem é o K? É a constante de força do nosso MHS. De posse do K, aí fica mole, né, galera? Porque a gente vai jogar na fórmula do período, que é 2π raiz de M sobre K. Tranquilo até aí? Beleza. Como é que a gente vai fazer isso aqui, galera? Vamos organizar essa historinha. Então, você pode organizar isso da seguinte maneira. 2π sobre período, né? Passo o período para cá e passo essa fração na raiz para lá. Isso vai ser raiz de K sobre M. Ele deu a massa da partícula, galera? Com certeza lá. Falou que vale 80 gramas. Então, olha como é que vai ficar. Lembrando que 2π sobre período é justamente o que nós queremos, ó. É justamente a velocidade angular. Então, você vai ter a seguinte equação. Ômega igual a raiz de K, que acabamos de calcular, 2 vezes 10 a menos 2 sobre a massa, que é de 80 gramas. 80 gramas. Temos que passar para quilo, voltando 3 casas decimais. Então, nosso ômega será raiz de... O 2, galera, simplifica com 8. Aqui vai ficar 1 vezes 10 a menos 2. O 10 a menos 3 sobe como 10 a 3. E embaixo fica o nosso 4. Então, aqui você vai ter raiz de 1 vezes 10 a menos 2 vezes 10 ao cubo é 10 dividido por 4. Beleza até aí? Então, aí você vai ter raiz de 10 dividido por 2. Opa! Aqui nós erramos alguma continha. Ah, já sei, galera. Esqueci de computar esse zerozinho aqui, tá? Então, embaixo não é 4, embaixo é 40. Aqui vai dar 10 por 40. Aqui você corta o 0 com 0. Apagamos aqui. E aí você vai ter raiz de 1/4. Isso dará
1/2 radianos por segundo. Beleza até aí, galera? Então, ficamos com o gabarito correto, letra C. Espero que todos tenham entendido, certo? Foi bom que a gente aproveitou para fazer uma revisãozinha de MHS. Então, lembrem-se, galera, para nós determinarmos se um movimento é ou não MHS, basta nós provarmos que a resultante é proporcional à elongação. Como ele já tinha dado a dica de que é um MHS, ficou fácil de nós concluirmos isso e determinarmos o K, que é a constante de força, muito útil para calcularmos o período. Foi, galera, até aí? Vamos prosseguir. Questão 11 feita. Vamos para a nossa questão de número 12. A questão 12 fala o seguinte: uma partícula de massa m carga elétrica menos q é lançada com ângulo θ em relação ao eixo x com velocidade igual a v0, numa região onde atua um campo elétrico e um campo gravitacional g, ambos uniformes e constantes, conforme indicado na figura abaixo. Desprezando interações de quaisquer outras naturezas com essa partícula, o gráfico que melhor representa a variação de sua energia potencial, ΔP, em função da distância d percorrida na direção do eixo x é... Galera, como ele está falando aí de variação de energia potencial, e nós sabemos que variação de energia potencial tem a ver com variação de altura, já que energia potencial é mgh, então vamos botar aqui energia potencial, você sabe que é mgh ou mgy, por exemplo, né? Já que ele está usando a terminologia y. Então, a variação de energia potencial, ela está intimamente relacionada com a variação de y, com o nosso ΔY. Tranquilo até aí? Ora, nós sabemos por experiência que se nessa região nós tivéssemos apenas atuando um campo gravitacional, estaríamos diante do lançamento oblíquo. Então, a resposta correta seria a nossa letra B de bola. Beleza? Mas nessa região existe um outro campo, que é o nosso campo elétrico. A pergunta é, será que isso afetaria o lançamento oblíquo? Será que ele deixaria de ser oblíquo? Será que o corpo teria uma outra trajetória pela presença de um outro campo na região? Então vamos ver. Galera, esse corpinho que ele está falando aí, ó, ele tem uma carga menos Q. Tranquilo até aí? E nós sabemos da teoria que quando uma carga está se movendo dentro de um campo elétrico, sobre ela surge uma força elétrica. Como é que eu calculo essa força elétrica? Força elétrica igual a carga vezes campo. Conclusão: se a carga for positiva, força e campo têm mesma direção e sentido, já que isso é uma identidade vetorial. Se a carga for negativa, e o é, pelo que ele está falando aqui, ó, carga elétrica é negativa, força e campo têm sentidos opostos. Ou seja, se pela figura o campo está para cima, a força elétrica atuante nessa partícula estará para baixo. Então, além do peso dessa partícula, atua também uma força elétrica. O peso produz uma aceleração G. E essa força elétrica, galera, produziria que aceleração? Aí vamos lá. Como é que eu descobriria isso? Simples. Você sabe que força elétrica, em termos de módulo, é carga vezes campo. Mas, segundo Newton, é m vezes a. Então, isolando essa aceleração, nós teríamos Q sobre m. Então, galera, tudo se passa como se essa partícula, né, fosse lançada num planeta onde a gravidade não fosse G, e sim num planeta onde a gravidade é G mais A, onde A é dado por essa expressão aqui. Então, notem que a aceleração nesse novo planeta continua sendo constante, porque G é constante e o A é constante. Professor, como o senhor sabe que o A é constante? Porque o Q é constante, ele fala que o campo é uniforme e a massa, claro, é constante. Então, óbvio que se A é constante, G mais A também o será. Então, o que está acontecendo? Um lançamento oblíquo num planeta onde a aceleração não é G,
é G mais A. Porém, ainda assim, essa aceleração é constante. Então, o que determina a trajetória parabólica de um corpo não é G, é o fato da aceleração ser constante na localidade onde se realiza o experimento. Não importa se é G, G menos A, G mais A, G raiz de A, tem que ser uma aceleração constante. Então, como nós concluímos que a aceleração é constante, é claro que esse garoto aqui que você está vendo, que é o nosso ΔY, será de segundo grau, será uma parábola com concavidade voltada para baixo e, obviamente, a variação de energia potencial seguirá esse padrão. Realmente ficamos com o gabarito correto, letra B de bola. Espero que todos tenham entendido essa revisão. Beleza? Até aí, gente? Inclusive, Einstein falava muito sobre isso, né? Então, você pode sempre imaginar uma outra aceleração, como essa que eu calculei, como um novo campo gravitacional, que pode se somar ou se subtrair ao campo gravitacional terrestre, que é o que está acontecendo. Beleza até aí, galera? Então, vamos prosseguir com a nossa questão de número 13, uma questão que envolve termodinâmica e eletricidade. Ele fala o seguinte, galera. Um cilindro adiabático, ou seja, um cilindro que não permite trocas de calor com o exterior, vertical, foi dividido em duas partes por um êmbolo de 6 kg de massa que pode deslizar sem atrito. Na parte superior, fez-se vácuo e na inferior foram colocados 2 mols de um gás ideal monoatômico. Beleza, galera? Então, olha só. Gás ideal monoatômico. Isso é importante por causa da fórmula do ΔU, variação de energia interna, que para um gás monoatômico é 3 meios de Nr ΔT. Prossigamos. Um resistor de resistência elétrica ohmica R igual a 1 ohm é colocado no interior do gás e ligado a um gerador elétrico que fornece uma corrente elétrica aí constante de 400 miliamperes. Então, já deu a resistência, já deu a corrente. Com isso, a gente já consegue calcular a potência dissipada por esse resistor, R vezes I ao quadrado, conforme ilustrado na figura abaixo. Fechando-se a chave CH durante 12,5 minutos, opa, já temos tempo. Potência vezes tempo é a energia dissipada por esse resistor, ou seja, o calor que ele produz. Beleza. O êmbolo desloca-se de 80 centímetros numa expansão isobárica. Galera, se houve um deslocamento do êmbolo, significa que o gás realizou trabalho. E como ele está falando que a expansão é isobárica, podemos usar tranquilamente P vezes ΔV. Então, numa expansão isobárica de um estado de equilíbrio para outro, nessas condições, a variação da temperatura do gás foi em graus Celsius de... Então, vamos lá começar, galera. Revisão. Primeira lei da termodinâmica. ΔU é igual a Q menos trabalho. ΔU é variação de energia interna, Q é a quantidade de calor recebida pelo gás, e tal é o trabalho que ele realiza. Como é uma expansão isobárica, P ΔV. Vamos lá substituir? Então vamos lá. ΔU para um gás ideal monatômico, 3 meios de Nr ΔT. Qual o calor que o gás recebe? Esse calor vem do efeito Joule no resistor. Então agora a gente vai pegar esse Q via eletricidade. Então a gente vai fazer potência elétrica vezes tempo que o resistor ficou ligado. Já que a gente aprende em eletricidade que a energia elétrica dissipada por um aparelho ou consumida por um aparelho é a sua potência elétrica vezes o tempo que ele permaneceu funcionando, menos o trabalho realizado pelo gás, já que é uma expansão isobárica, P ΔV. P de pressão, ΔV de variação de volume. Beleza até aí, galera? Então nós vamos ter 3 meios de Nr ΔT. N é número de mols, R não é resistência, é a constante universal dos gases, e ΔT, a nossa variação de temperatura em kelvins, beleza? Isso vai ser RI ao quadrado vezes ΔT, intervalo de tempo em segundos, menos, agora vamos ao pulo do gato. Como PV é igual a nRT, P ΔV é NR ΔT. Tranquilo até aí, galera? Foi? Beleza. Então, PV igual a nRT.
Então, P vezes variação no volume é NR, variação na temperatura. Foi, então vou passar para o lado de cá. 3/2 de NR ΔT mais NR ΔT, isso é igual a R I ao quadrado vezes o ΔT. Cuidado que um ΔT maiúsculo, variação em temperatura, e o outro ΔT minúsculo é intervalo de tempo. Então, vamos lá, galera. 3/2 de alguma coisa mais alguma coisa, você vai ter 5/2 de NR ΔT. Isso vai ser Rzinho, I ao quadrado, ΔT. Tudo bem até aí, galera? Lembrando que ele quer variação da temperatura. Ele quer isto aqui, ó, só que não em Kelvin. Ele quer em Celsius. Porém, como é variação, a variação de temperatura na escala Kelvin é igual à variação de temperatura na escala Celsius. Então, tá tudo em casa. Agora é só fazer conta. Então, vai ficar 5/2 vezes... Número de mols, galera, tá aqui, ó. Ele falou que são 2 mols. A constante dos gases, não sei, deve estar lá no início da prova, mas vamos arredondar para 8. A gente sabe que é, no sistema internacional, 8,31, não é? Mas aqui a gente vai arredondar para 8 vezes ΔT. Isso é a resistência 1 vezes a corrente. Cuidado, galera, está em miliampere. Temos que voltar 3 casas decimais para ampere. Então, você vai ter 0,4 ao quadrado. E minuto, vamos ter que passar para segundo. Então, é 12,5 vezes 60, já que cada minuto são 60 segundos. Cortamos 2 com 2. Aí, você vai ter 40 vezes ΔT. Isso vai ser 0,4 ao quadrado, dá 0,16 vezes 12,5 vezes 60. Então, vai ficar 40 ΔT, vamos lá, 0,16 vezes 125 vezes 6. Peguei esse zero e emprestei para esse garoto aqui. Então, vai ficar 40 vezes ΔT igual a 0,16 vezes, galera, 6 vezes 125, 6 vezes 5, 30, vão 3, 6 vezes 2, 12, 3, 15, vai 1, 6 vezes 1 é 6 e 1, 7, 750. Então, 40 ΔT vai ser 75 vezes 1,6. Então, 40 ΔT... Bom, 75 vezes 1,6, ferrou que eu estou sem calculadora, galera. Então, vai ficar 7 vezes 6, 42, 7 menos 7, 4, 11. Então, vai ser 112 mais 8, que vai dar 120. Então, nosso ΔT será 120 dividido por 40, o que dá 3 kelvins, que também é 3 graus Celsius, certo, galera? Resposta correta, letra C. Vamos lá para a nossa questão 15, que é uma questão que envolve magnetismo e eletricidade. Ele fala o seguinte: numa região onde atua um campo magnético uniforme B, vertical, fixam-se 2 trilhos retos e homogêneos na horizontal, de tal forma que suas extremidades ficam unidas, formando entre si um ângulo θ. Uma barra condutora AB, de resistência elétrica desprezível em contato com os trilhos, forma um triângulo isósceles com eles e se move para a direita com uma velocidade constante V, a partir do vértice C no instante t0 igual a 0, conforme ilustra a figura abaixo. Galera, antes de terminar, só uma palhinha. A gente tem aí uma barra se movendo sobre trilhos. Quando a gente estuda magnetismo, a gente vê que quando isso acontece, uma DDP induzida vai surgir nesse circuito aí, nesse sistema. Essa fé induzida nós chamamos de epsilon. É como se fosse uma DDP induzida. E ela tem uma fórmula, é L vezes B vezes V. O que é L? É o comprimento da barra. E nesse caso, o comprimento da barra está mudando com o passar do tempo, porque é o comprimento da barra em contato com os trilhos. Então, à medida que essa barra está se movendo para a direita, é claro que o comprimento L está aumentando, né?
já que você tem aí uma abertura θ, então você não tem esses trilhos paralelos, não é? Eles estão saindo, divergindo do ponto C, então esse comprimento L está variando. B e V não. B é um campo magnético uniforme, não precisamos nos preocupar, e a velocidade ele falou que é constante, mas o L está mudando. Beleza até aí? Logo, essa FEM, essa DDP induzida, que é esta aqui, está mudando com o passar do tempo. E aí ele continua e fala o seguinte: sabemos que a resistividade do material dos trilhos não varia com a temperatura. Ora, se ele falou de resistividade do material dos trilhos, é claro que os trilhos vão oferecer uma resistência. Daí a pergunta dele, olha o que ele pergunta: o gráfico que melhor representa a intensidade da corrente elétrica I, que se estabelece neste circuito entre os instantes T1 e T2 é... Então ele vai querer corrente. Você já tem DDP, olha lá, DDP, você sabe que os trilhos têm uma resistência e ele quer corrente. É claro que a gente vai usar primeira lei de Ohm. O que a primeira lei de Ohm fala para a gente? Que U, que nesse caso eu vou chamar de epsilon, que é a mesma coisa que DDP induzida ou Φ induzida, é igual a R vezes I. Então, para eu saber a cara do gráfico, eu vou ter que isolar I e notar que ele depende de epsilon e depende de R. Vamos ter que correr atrás de uma expressão para epsilon, correr atrás de uma expressão para R, dividir e descobrir qual é a cara de I. E ele quer um gráfico de I em função do tempo. Temos, inclusive, de saber se esse I varia ou não com o tempo. Porque, por exemplo, você tem aí a letra A que está dizendo para a gente que essa corrente é constante. Então, essa corrente não varia com o tempo. Então, essa é uma opção também de resposta. Beleza até aí, galera? Então, vamos lá calcular o nosso epsilon primeiramente. Mas primeiro a gente vai fazer o seguinte, galera, tá vendo esse triângulozinho aqui constante na figura? A gente vai redesenhá-lo aqui para você entender bem o que a gente vai fazer. Vamos botar alguém para cá, vamos dividir aqui ao meio e você vai ter alguém também para cá, ó. Beleza, até aí? Esse ângulo aqui nós vamos fazer como se ele fosse θ sobre 2. Aqui você vai ter o nosso trilho, olha lá, você vai ter aqui um trilho de comprimento L, então aqui vai ser L sobre 2, beleza até aí, gente? Ou não? Ótimo. Essa distância x aqui, galera, ela está variando com o passar do tempo e eu vou chamá-la de V vezes T. É um ΔS igual a VT, já que a velocidade é constante, né? Então, essa distância horizontal que está pontilhada está variando com o passar do tempo, não é? Aqui nós vamos colocar um ângulozinho de 90 graus. E aí, como eu vou precisar lá na frente usar a segunda lei de Ohm, vou chamar esse tamanhozinho aqui de L minúsculo, para não confundir com L maiúsculo. Galera, até aí tudo tranquilo? Então, vamos atrás desse Lzão para a gente calcular o epsilon. Bom, então a gente vai fazer o seguinte, galera, uma função trigonométrica boa para esse triângulozinho aqui, ó, que se formou na parte de cima, é tangente. Então a gente vai fazer tangente de θ sobre 2 é cateto oposto sobre cateto adjacente. Isolando L, você já sabe que ele vai ficar 2 vezes V vezes T vezes a tangente de θ sobre 2. Ah lá, já vimos que L realmente depende de T. Então, nós vamos calcular o epsilon. O epsilon é L vezes B vezes V. Uma maneira fácil de decorar é legião da boa vontade. E aí, substituindo, você vai ter L vezes B vezes o V. Quem é o V que nós calculamos? 2VT vezes a tangente de θ sobre 2. Ou seja, o nosso epsilon será... vamos ver aqui como é que ficaria isso, galera. Opa, troquei aqui, calma. O L está lá no final. Esse primeiro carinha aqui, perdão, galera, é o V. Então, você vai ter 2 vezes B vezes V ao quadrado vezes tangente de θ sobre 2 vezes
T. Tranquilo até aí? Notem, essa galera toda aqui é constante. Então, já descobrimos uma expressão para o epsilon. Olha lá, já sabemos uma expressão para o epsilon. Agora, vamos atrás de uma expressão para o R. Galera, pela segunda lei de Ohm, R é igual a ρ vezes L sobre A. Olhando para esse exercício, vamos lá para os trilhos. Olha lá, você tem L desse lado e L desse lado. Então, nesse circuitozinho aí, vai existir uma corrente. Então, essa corrente vai percorrer essa malha mais ou menos assim. Ó, ela vai ficar percorrendo essa malha aqui que você está vendo, ó. Esse trecho azul não tem resistência, que é a barra, mas esses dois trechos vermelhos, que são os trilhos, têm resistência. Como são dois trilhos idênticos, nós temos 2L. Então, vai ser ρ vezes 2L sobre A. Mas, professor, como é que a gente vai calcular esse L aí? Bom, a gente tem que relacioná-lo com o tempo. Então, uma função trigonométrica maneira para esse caso é usar cosseno de θ sobre 2, porque ele vai usar o cateto adjacente e a hipotenusa, que é o L. Então, a gente vai fazer assim, ó, aqui embaixo. Cosseno de θ sobre 2 é cateto adjacente sobre hipotenusa. Trocamos de lugar, L com cosseno, então você vai ter L é igual a V vezes T, cosseno de θ sobre 2. Se quiser melhorar para tirar uma ondinha, secante, que é o inverso do cosseno, de θ sobre 2 vezes V vezes T. Notem que isso aqui também é constante, beleza? Voltemos para essa expressão aqui em cima, galera, para a gente reposicionar aqui. Ó. Então, vai ficar ρ, aliás, 2ρ sobre A vezes o L. O L é secante de θ sobre 2 vezes V vezes T. Agora sim, podemos aplicar nessa primeira expressão aqui, para calcular I. Vamos lá? Então, o nosso I é epsilon sobre R. Quem é o nosso epsilon? Está ali, ó, 2 vezes B, V ao quadrado, tangente de θ sobre 2 vezes T. Tudo isso sobre, vamos botar o R, 2ρ sobre A vezes secante de θ sobre 2 vezes V vezes T. E, galera, olha que coisa interessante que vai acontecer aqui, ó. O T vai cortar com T. Tudo que sobrar aí é constante, são números. Então, concluímos que a corrente I é constante. Se a corrente I é constante, gabarito correto, letra A. Olha que questão bonita, gente. Vamos para a nossa última questão, questão de número 16, que envolve um pouquinho de mecânica quântica. Bom, por sorte, a continha aqui é bem facinho, ó. O diagrama abaixo ilustra os níveis de energia ocupados por elétrons de um elemento químico A. Então, esse diagrama que você está vendo aí, galera, são os diagramas, o diagrama, das camadas que esse átomo, que esse elemento químico apresenta, né? Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. E notem que à medida que você vai se afastando do núcleo, né? Em que esse índice vai aumentando, 1, 2, 3, 4, o estado energético dos elétrons vai aumentando. Então, à medida que você vai se afastando do núcleo, como isso requer um trabalho sobre o elétron para que ele se afaste da atração nuclear, é claro que ele vai girando em camadas que apresentam estados energéticos cada vez maiores. Isso é natural. Então, você tem aí menos 21,4, que passa para outra camada com elétrons girando com energia de menos 14,4, que é maior que menos 21,4. Depois, menos 8,4, que é maior do que E2. Depois, você vai ter E4, que é maior do que E3, e assim sucessivamente. Dentro das possibilidades apresentadas nas alternativas abaixo, a energia que poderia restar a um elétron com energia de 12 electrovolts após colidir com um átomo de A seria de, em electrovolts. E aí, galera, quem estuda a mecânica quântica sabe que uma unidade de energia muito usual é o electrovolt e não o joule, porque nós trabalhamos
em escala microscópica com energias muito pequenas, né? São energias transportadas por elétrons, por prótons, por fótons. Então são energias muito pequenas. Só a título de curiosidade, 1 eletrovolt equivale a 1,6 vezes 10 a menos 19 Joule. Não vai fazer parte da questão, é meramente uma curiosidade para você ver como nós trabalhamos com uma unidade bem interessante na mecânica quântica, que é o eletrovolt, que substitui esse valor ínfimo aí que você está vendo de energia. Mas vamos lá, galera. Ele fala que um elétron que apresenta essa energia aqui, ó, vai colidir com esse átomo, com essas características que você está vendo aqui em cima. Ora, galera, é claro que um átomo é muito pesado quando comparado a um elétron. Então, quando o elétron colide contra esse átomo, óbvio que não afeta esse átomo externamente. O átomo não vai se mover por causa disso, ele não vai ganhar nenhuma energia externa, por exemplo, uma energia cinética. Então, qualquer alteração que haja nesse átomo é a título de energia interna. Então, nós vamos brincar com as camadas eletrônicas desse átomo, ou seja, com elétrons que, ao receberem a colisão desse elétron externo, vão migrar para uma outra camada. Então, elétrons poderão saltar de camadas inferiores para camadas exteriores após colidirem com esse elétron externo. Então, após essa colisão, eles vão absorver parte da energia desse elétron, saltar para uma camada permitida e o que sobrar vai ficar com esse elétron que veio de fora. Então, o elétron externo colide com o elétron interno, parte da sua energia transferida para o elétron interno, que salta para uma camada mais externa. Mas para isso, ele precisa de energia. Quanto de energia, professor? Depende. Vamos supor um elétron, galera, que salte da camada energética E1 para a camada energética E2. Quanto ele precisa receber de energia? Só é você fazer E2 menos E1. Se você fizer E2 menos E1, será menos 14,4 menos, quem é 1? Menos 21,4. Isso dará 21,4 menos 14,4. Galera, fazendo essa continha, você encontra 7 eletrovolts. Então, esse elétron do átomo A, para saltar da primeira camada para a segunda, precisa receber 7 eletrovolts. E esse elétron aqui que vem de fora, galera, pode ceder isso para ele? Claro que pode. Ele pode ceder 7 eletrovolts. E qual vai ser a energia restante se esse carinha aqui ceder 7 eletrovolts? Restará para ele 12 menos 7, que vale 5 eletrovolts. Coincidentemente, já achamos a resposta, porque ele fala assim, ó, a energia que poderia restar a um elétron, então nós já de cara encontramos. Essa é uma possibilidade viável, que sobre com esse elétron 5 eletrovolts. Resposta correta, letra C. Se não tivéssemos 5 na resposta, deveríamos fazer outras tentativas. De E1 para E3, fazendo E3 menos E1. De E1 para E4, depois de E2 para E3, de E2 para E4 e de E3 para E4. E depois veríamos quanto sobraria para aquele elétron exterior. Beleza até aí, galera? Todo mundo entendeu? Então você tem alguém com 12 eletrovolts querendo ceder energia para um elétron. Esse elétron, nós vemos lá na mecânica quântica, ele só pode saltar se receber uma energia que permita a ele saltar para uma camada permitida, ou seja, camada 2, camada 3, camada 4. Ele não pode existir no espaço entre camadas. Então ele pode absorver parte da energia de alguém e saltar. Mas, professor, ele não teria que absorver a energia toda? Não, só se fosse a colisão de um fóton com ele. Aí sim, se fosse a colisão de um fóton com ele, ele seria obrigado a absorver toda a energia do fóton, porque o fóton é um pacote de energia, não é uma partícula. Então, você não tem como pegar parte da energia de um pacote e esse pacote continuar sua trajetória. Ou você absorve tudo, ou você não absorve nada. Agora, com colisão entre partículas, isso é possível. Beleza, galera? Espero que essas soluções tenham ajudado a vocês,
que tenham esclarecido, né, algumas dúvidas, e posteriormente a gente vai resolver a provinha da AFA 2017, tá beleza? Fiquem com Deus, um beijo no coração e fui!